primeiro passo para a gente falar sobre isso é entender por que isso acontece. É preciso entender que existe um porquê de nós termos pensamentos negativos. Existe um porquê de nós termos pensamentos que são associados ao medo. Geralmente, um pensamento negativo está associado ao medo de alguma coisa acontecer. E esse medo de alguma coisa acontecer gera, inclusive, dificuldade para dormir. Mas isso é uma história que, para a gente entender, a gente tem que começar sobre o nosso início, o início da nossa história como civilização. Para chegarmos até onde estamos, apesar de sabermos que temos muito a evoluir, nós precisamos desenvolver estruturas que nos fizessem ficar em alerta e entendendo que precisávamos nos proteger. E para nos proteger, o nosso cérebro tem estruturas que nos avisam de perigos, que nos avisam daquilo que a gente tem que prestar atenção para não nos atingir. E para não nos atingir, eu preciso ficar atento àquilo. E é por isso que quando eu tenho um medo sobre algo, um pensamento que vem o tempo todo na minha cabeça, achando que algo vai acontecer, eu começo a ficar focado naquilo o tempo todo. Focada em todas as coisas ao meu redor que alimentam aquele medo e fazem aquele meu pensamento ter sentido. O medo te paralisa, inclusive, de agir. Paralisa em reação, né? Em um instante de algo que acontece, que a gente chama de reação de congelamento. E também esse medo serve para o bem, apesar de que quando a gente sofre com pensamentos negativos, é difícil a gente pensar, né? Que o nosso medo serve para o bem, porque a gente está sofrendo. Mas eu quero te dizer que isso tem diversas funções também. Ó. A gente está falando de um medo que te protege, como no início da nossa vida, da civilização, né, da humanidade aí, esse medo nos protegeu de sermos comidos por leões, de sermos atingidos por animais maiores e que pudéssemos ser alimentos deles. E, portanto, para você aí na sua casa estar aqui hoje, você precisou evoluir e não ser alimento de outros animais. Para isso, as estruturas cerebrais de proteção foram prevalentes e se desenvolvendo todo esse tempo, certo? E essa uma das estruturas principais, vocês lá do meu canal já estão entendendo muito bem isso, que é a amígdala, uma das estruturas principais de defesa. E quando ela está em um estado de hiperatividade, que a gente chama de hiperatenção, ela passa a te ajudar, né, entre aspas, a ter um pensamento seletivo para aquilo que te traz medo. Dentro dessa construção de civilização, a gente também começou a viver em grupos, certo? Nós começamos a viver em grupos, em tribos, que começaram a se reunir como forma de se proteger, como forma de estar agrupados para que esse grupo pudesse ser defesa. Para que esse grupo pudesse ser defesa, eu precisava estar aceito dentro daquela tribo, dentro daquele grupo. E, portanto, isso faz com que a gente entenda dois medos. O primeiro medo que a gente está falando inicialmente, que é o medo da morte, o medo de um fim de ciclo, o medo de que algo nos aconteça, e também nos explica o medo de nos posicionar, de dizer não, de fazer um monte de coisa que possa não funcionar, como quando eu tenho uma apresentação para fazer, eu tenho medo de não dar certo e alguém me julgar, eu tenho medo de me desafiar em algum trabalho novo e alguém dizer, olha bem que eu te avisei, eu tenho medo disso tudo acontecer, que a gente vai construindo, né? E aí, dentro desses medos, dessas bases biológicas que a gente tem de construção, tem a nossa própria história. E na nossa própria história, nós vivemos coisas ruins.
né? A gente vive situações que são desafiadoras, que são difíceis, né? Que são complicadas. E quando a gente começa a ter pensamento negativo, além de ter uma base biológica e histórica, eu começo a captar imagens e situações que justifiquem o meu medo. Já viram como é difícil alguém te convencer do contrário? A pessoa diz assim, mas a possibilidade disso acontecer é 1%. Aí você já vira e diz, mas se eu for esse 1%? Não é isso? A gente não sempre procura, mas eu posso ser. Mas uma vez eu fui. Mas certa vez isso aconteceu. Porque nós vamos construindo e associando imagens e percepções do ambiente que favoreçam o meu pensamento ruminativo. Porque a pessoa fica trazendo tudo que alimenta esse pensamento. E aí você começa a se sentir culpada de não conseguir parar de pensar. E por que eu estou contando toda essa história? Né? Por que eu estou contando da onde vem? Eu estou contando da onde vem porque a primeira coisa que eu quero que vocês gravem hoje é que você não tem culpa por ter dificuldade de estar controlando esses pensamentos. Arranca de você a culpa de não estar conseguindo controlar nesse momento. A culpa das pessoas falarem e você se sentir incapaz de estar controlando isso. Porque uma das coisas que quem sofre de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo sempre tem, é sentimento de culpa. E eu quero te explicar que você não precisa ter essa culpa. Tá entendido? Você tem que entender que o pensamento, quando ele vem, ele se transforma em uma ruminação permanente. E quando ele se transforma em uma ruminação permanente, é que você tem dificuldade de lidar com ele. E aí, dentro disso, a gente tem que pensar sobre a função dos nossos pensamentos e normalizar a existência deles. Como que eu consigo começar a lidar com esses pensamentos negativos? Eu começo a aprender a lidar com isso quando eu aceito que eles são apenas pensamentos. E que assim como o seu coração bate, assim como a função dele é bater, assim como a função do seu pulmão é respirar, o seu cérebro também quer pensar. E a gente precisa normalizar a função daquilo que a gente tem. O seu coração bate, o seu pulmão respira e o seu cérebro pensa. Dentre várias outras funções que a gente sabe que os órgãos têm, que normalmente não é uma só, eles fazem várias coisas, mas nós vamos ficar com elas. Certo? E o seu cérebro pode pensar. Ele pode pensar o que ele quiser. Assim como o meu coração está autorizado, e por favor, querido, permaneça batendo, e o meu pulmão respirando. Ele não vai parar de pensar. E ele não vai parar de pensar porque é função dele. Então eu preciso aceitar esses pensamentos primeiro, que de fato ele existe, mas a interpretação desses pensamentos é minha função. O que nos causa sofrimento nesse tipo de situação é como eu interpreto esses pensamentos. Quando eu aceito que, na verdade, eu posso pensar qualquer coisa, como esse pensamento é entendido vai depender da interpretação, eu começo a gerar liberdade para o meu corpo e, consequentemente, para o meu cérebro de ser o que ele é. Porque assim como eu não sou o meu pulmão, como eu não sou a minha respiração, eu não sou o meu cérebro e eu não sou o meu pensamento. E aí, além de entender que eles podem existir, a segunda coisa que eu preciso entender é que eu não sou o meu pensamento. E para isso, eu me desidentifico com aquela situação. Desidentificar é começar a entender que
eu só vou sofrer permanentemente sobre aquela situação que eu estou criando e desenvolvendo na minha cabeça se eu interpreto e entendo que ela de fato vai acontecer. Quem já teve uma crise de pânico? Quem já teve pode entender e perceber que você imaginou que o seu coração ia parar, que você ia ter um troço, não é? Que você ia ter um treco, que você ia ter um colapso. Porque isso é o pensamento de quem já teve uma crise de pânico. E se você está respondendo eu aqui nesse chat e já aconteceu essa crise, eu estou te provando que você não é o seu pensamento e que o seu coração não parou porque você pensou que ele ia parar. Isso nos mostra que o que vale é a interpretação que eu faço do meu pensamento e não que de fato ele é e que ele sou eu e que se eu pensar vai acontecer. Se eu pensar, não vai acontecer porque isso é uma interpretação. Muitas vezes eu penso que fulano de tal marcou de chegar aqui às 19 horas e são 19h20 e 15 e ele não chegou, eu posso interpretar que um atraso é porque ele sofreu um acidente, ou posso interpretar que um atraso é porque o fulano é atrasado, ou interpretar que ele está no trânsito da cidade e que ele está atrasado e que o celular dele descarregou. Percebe que a maneira como eu estudo a história e penso é que vai transformar na reação emocional que eu vou ter naquele momento. Porque à medida que eu penso catastroficamente sobre a situação, eu vou ter uma reação corporal, porque emoção é reação corporal. Quando eu falo de emoção, eu falo de mudança de fisiologia. Quando eu falo de sentimento, eu falo de interpretação. Quando eu tenho um pensamento ruminante sobre algo que vai acontecer e eu começo a sentir ansiedade e sentir apreensão, eu já estou interpretando aquela situação. E a função de interpretar, eu posso cortar.